Então, a conversa agora é o Futurice, proposta do governo lançada no dia 17 de julho, agora, recentemente, e que tem tomado aí a discussão de especialistas, de professores, de reitores, de consultores no Brasil. O Futurice é uma proposta que tem por finalidade a ampliação da autonomia da gestão administrativa e financeira da universidade pública e dos institutos federais de educação, ciência e tecnologia. Vale a pena entrar aí nas redes sociais, ver a apresentação do Ministério da Educação e participar da consulta pública. Está aí aberto, já fui lá, já coloquei as minhas contribuições. Penso que é importante uma análise aprofundada do projeto e contribuir para fazer com que ele realmente se desenvolva e caminhe em bons termos. Agora, o Futurice vai encontrar muitas barreiras, porque existe uma crise de confiança entre o Ministério da Educação e a gestão da universidade pública. A universidade pública não confia no Ministério e o Ministério também não confia na gestão das universidades públicas. Veja bem, o MEC propõe medidas, ações bastante interessantes, mas a referência é das grandes universidades da Europa e dos Estados Unidos. Seria mais interessante se o Ministério tivesse realmente conhecido a universidade pública, que desenvolve um trabalho de gestão universitária. Não estou falando necessariamente de pesquisa, ensino e extensão. Estou falando de gestão universitária. O MEC deveria ter percorrido essas instituições e analisado as melhores práticas antes de propor algo com referenciais externos, algo que é interessante. Só que agora eles barram algumas barreiras. Por exemplo, em muitas universidades públicas, a governança corporativa parece já ter se estabelecido. Outras são as ações de empreendedorismo. Muitas já contam com incubadoras, até com parques tecnológicos, que é o caso da Universidade Federal aqui de Minas Gerais, parceiro do BHTEC. Eu não sei em que medida ela se conecta de uma maneira real e produtiva com o BHTEC. Caberia analisar. Eu conheço o BHTEC, conheço a Universidade Federal de Minas Gerais em uma boa medida, mas eu não sei essa relação. O MEC deveria ter procurado um melhor entendimento em relação a isso. Por exemplo, só estou dizendo a Universidade Federal de Minas Gerais como um exemplo. Então, na medida em que ele propõe algo que se diz novo, ainda com uma palavra Futurice, ele já alfineta dizendo o seguinte: olha, temos que levar a nossa universidade pública para o futuro. Será que nós não temos nenhuma universidade pública no futuro, já no futuro, fazendo ações que podem ser consideradas ações futuristas? Que na minha concepção não é nenhum futuro. Tive a oportunidade de conhecer gestão universitária em 10 estados americanos, na Europa também, enfim. Ela tem uma certa rodagem, uma certa bagagem aí para dizer que algumas práticas são bem desenvolvidas pelas instituições federais. E aí o MEC acaba se expondo de uma maneira desnecessária. Outro ponto, a indicação de uma organização social, uma organização sem finalidades lucrativas, para atuar em parceria com a gestão das reitorias. Mas na proposta ele indica o papel de uma forma muito incipiente. Em alguns pontos coloca como uma organização de apoio, outras a gestão, sobretudo os recursos financeiros ali, fala de gestão. Quando a gente fala de apoio, é um apoio de consultoria, um apoio de assessoria, bastante interessante. Agora, quando ele fala de gestão, ele parece ter atacado a autonomia universitária de gestão. E aí vai encontrar muitas barreiras. É um problema. Outra em relação ao comitê gestor, como vai se compor, quem é que vai estar por trás desse comitê. São questões que estão em aberto e que deixam para estas instituições públicas muita margem para críticas. Então, se o Ministério da Educação deseja realmente contar com a adesão das universidades públicas, deveria ter aprofundado mais a proposta. Agora, por outro lado, o Ministério da Educação deve propor alguma coisa, tem que ser propositivo, até para que possa ser ajudado, auxiliado pela própria comunidade universitária
a desenvolver as suas propostas, né? Agora, não vai encontrar vida fácil, viu? Porque existe um processo que é cultural, que é do diálogo com a universidade. A universidade, o nome já diz, é um universo de pessoas que pensam de formas diferentes. Esse diálogo deveria ter sido estabelecido antes da proposta, né? E quando você percorre as redes sociais, fica claro, as resistências serão muito fortes. E o MEC não vai impor, por exemplo, uma organização social goela abaixo das reitorias. Mesmo que elas façam a adesão, já a adesão voluntária, façam a adesão para evitar qualquer receio de retaliações, porque não há confiança mesmo. Elas podem contratar essas organizações sociais, colherem informações e não seguirem nada, né? Nós trabalhamos com consultoria há mais de 40 anos, só a minha unidade, que tem 21 anos, a unidade que eu lidero aqui na Carta Consulta, são 21 anos de consultoria, Brasil inteiro, instituições públicas, instituições privadas, fora do Brasil. E eu entendo com muita clareza o que é esse trabalho de consultoria por estar há muitos anos. Quando a universidade não quer a consultoria, é impossível, não importa a sua proposta. Quando uma mantenedora contrata uma consultoria, não importa a proposta, nem a qualidade da consultoria, e a universidade não quer essa consultoria, ela não se estabelece com a máxima eficiência, eficácia. É importante que o MEC tenha isso em mente, porque senão não vai conseguir alcançar os seus objetivos. Então essa historinha aí do Futurice, né, as instituições públicas, tem tudo para virar uma novela sem fim e uma discussão ideológica que é muito pouco produtiva. Quando nós percorremos as redes, o que nós observamos é o seguinte: olha, quem apoia o Futurice normalmente tem uma vinculação de aceitação do governo. Quem não apoia normalmente não tem uma aceitação, né, em relação ao governo. Poucas são as análises, digamos, isentas, que adotam uma postura não de confronto, mas de desenvolvimento da proposta, de entendimento, de acolhimento para a análise, uma análise crítica. Você encontra isso na internet também por parte de algumas reitorias, inclusive, que é uma postura, digamos, interessante. Mas a minha abordagem seria apenas mais uma, nada a acrescentar. De fato, acho que essa é uma discussão que eles têm que fazer. O meu interesse é analisar o Futurice pode se constituir numa proposta interessante para as instituições privadas, para as confessionais, para as fundações públicas de direito privados, para as comunitárias, né? Para as faculdades isoladas, para os centros universitários, que estão aí meio que sem saber o que fazer. Acho que vale uma análise sobre o Futurice e suas propostas e a análise da possibilidade de implantação de algumas delas. Basicamente, as que estão contidas nos 3 eixos. Não vamos falar em organização social, acho que isso não faz sentido, nem é o Futurice na sua integralidade, o que se propõe para aplicação na universidade privada. Não é? A minha proposta aqui é pensar, olha, será que essas ideias podem ser aplicadas para o setor privado? Acho que seria uma contribuição, digamos, inédita. Bom, o primeiro eixo é o eixo da governança, gestão e empreendedorismo. Basicamente, o que o projeto propõe são as regras básicas de governança que podem sim ser aplicadas em instituições privadas, o direcionamento das ações para a busca de resultados, para a unidade acadêmica e para a sociedade, encontrando soluções inovadoras para lidar com a limitação de recursos. As instituições privadas também operam com grandes limitações de recursos. Veja aí, a nossa captação, né, não tem sido nada boa, de um modo geral. As instituições sofrem muito, sobretudo no meio do ano. Como criar fontes alternativas de recursos, né? Como lidar com essa limitação, a integração dos serviços, né, da universidade, a utilização de instrumentos digitais, né, eletrônicos, a incorporação de padrões
elevados de conduta, regras de conduta, a implementação de controles internos fundamentados na gestão de risco, adesão a códigos de autorregulamentação, a promoção da comunicação aberta, voluntária, transparente com a sociedade. Isso tudo são regras interessantes, voltadas para a governança corporativa. E aí o projeto fala também da elaboração de uma carta anual com a explicitação dos compromissos para a execução dos objetivos e políticas, né? A divulgação tempestiva, achei interessante esse termo, né? E aplicado, bem aplicado, e atualizada de informações relevantes, política de divulgação de informações, quer dizer, são regras básicas da governança que estão nos manuais de governança corporativa e que podem ser aplicadas para as instituições privadas. Está aí uma contribuição. O segundo eixo é o empreendedorismo e gestão. Esse é bastante interessante para as instituições privadas, né? Apoiar a criação, atração, implantação e a consolidação de ambientes promotores de inovação. Isso a gente vem falando há muitos anos com muitas instituições privadas. A construção de incubadoras para atrair o empreendedorismo local, incubando essas propostas, acelerando essas propostas a partir de parcerias com aceleradores. Nós temos aí centenas de aceleradoras, e transformando isso em produtos que fazem sentido para a sociedade com a participação da universidade. Isso faz com que a universidade possa contar com receitas adicionais. Isso é uma ação de extensão extremamente interessante e um caminho a ser seguido por instituições que são referências em suas micro-regiões. Outra é aprimorar os modelos de negócios, capacidade de oferecer inovações que supram a demanda da sociedade, aperfeiçoar a gestão patrimonial de seus bens mediante cessão de uso, concessão, comodato, fundos de investimentos imobiliários. Essa ideia de utilizar o espaço, cada metro quadrado da universidade, através de parcerias com fundos imobiliários, com atividade imobiliária, isso pode ser bem interessante para captar recursos para a universidade privada também. Veja, a ideia é de valorizar cada metro quadrado da universidade e pensar o que tem sido feito em termos de produtividade por metro quadrado. É claro que você não vai fazer isso assim de uma maneira indiscriminada. É claro que os jardins são importantes, os campos são importantes. Isso tudo é valorizado pelo aluno, pelo professor, pela sociedade. Isso é bacana. Só que cada vez mais a universidade privada precisa captar recursos para financiar a sua operação. Então isso, pensar em metro quadrado, mesmo que você deixe lá um metro quadrado quietinho, é um jardim, cumpre a sua função, mas é importante para a sua gestão pensar que aquele metro quadrado tem o seu valor. Qual o valor? E quais são os metros quadrados mais valorizados pela universidade? Isso é um jeito interessante de pensar a gestão patrimonial da universidade, é uma maneira que a gente viu em outros países, enfim, que a gente poderia entender também, né? A promoção de marcas e produtos, isso é uma coisa que a gente vê em poucas universidades. A gente não vê os bookstores, a gente não vê as marcas trabalhadas, branding, a gente não vê muitas camisetas. A gente pode melhorar muito em relação a isso, transformar a nossa universidade em uma grande marca, fomentar a arrecadação de receitas próprias, claro, um pouco de tudo isso que a gente falou, promover ações de empregabilidade para os alunos das instituições. Então, na medida em que a gente se aproxima do setor econômico público e privado, nós estamos falando do mundo do trabalho, não só do mercado de trabalho, nós abrimos várias frentes de conexões, de parcerias, e que podem ser interessantes para a universidade e para os alunos. São empresas vinculadas que frequentam o espaço universitário e que, de uma maneira ou de outra, abrem espaços para os alunos. Acho que o Ministério da Educação também propõe no Futurice a construção de sociedades de propósitos específicos, SPS. Isso abre também uma oportunidade para os professores. Não vejo nenhum problema da universidade incentivar a construção de SPS, claro, com certa participação e uma certa gestão sobre essas SPS, mas abrindo possibilidades para o empreendedorismo, sobretudo docente,
que vem abarcando também o discente através de projetos, tudo para fazer com que o aluno aprenda mais. Sobre este ponto do empreendedorismo, eu penso que o projeto do Futurice apresenta sua principal força. O segundo eixo é o da pesquisa, desenvolvimento e inovação. E aqui o Futurice fala sobre buscar a implementação de novo marco legal de ciência e tecnologia, então em parceria, a Universidade Pública em parceria com esse Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, aumentando a integração com o setor empresarial, há um direcionamento para o setor empresarial. Veja, isso pode ser fonte de grande resistência na universidade pública, mas para o setor privado isso faz todo sentido. O aprimoramento de pesquisas aplicadas, potencializar e difundir o papel da instituição nas atividades de cooperação dos setores públicos e privado, isso também é importante para o setor privado, para a universidade privada. Atrair a instalação de centros de pesquisa para o nosso espaço, falei isso um pouco atrás, fortalecer os núcleos de inovação tecnológica nos institutos federais, essa é a proposta do Futurice, mas nós podemos criar também os nossos núcleos de inovação tecnológica, inclusive com patrocínios de empresas ou pela captação de recursos, sobretudo aquelas que são sem finalidades lucrativas, mas também que são privadas. Então, a ideia da pesquisa no Futurice há um direcionamento para a pesquisa aplicada vinculadas às demandas do mundo do trabalho, eu não vou dizer que é do mercado, mas do mundo do trabalho que envolve mercado, que envolve setor público, terceiro setor, aqui do setor privado, são propostas que fazem sentido e vai abrir muitas oportunidades para o empreendedorismo na docência, por meio de projetos e pesquisas, uma oportunidade para os professores. Penso que precisamos observar. E a gente também não deve direcionar a nossa ação da universidade privada apenas para o setor privado. Nós precisamos trabalhar também com o setor público. São propostas interessantes para a pesquisa. O terceiro eixo é o da internacionalização. É muito importante que a comunidade acadêmica se preocupe com o aspecto da língua. Nós já trabalhamos com internacionalização há muitos anos atrás, e uma das nossas grandes dificuldades foi em relação ao inglês. Então, a universidade não tinha o inglês avançado, a comunidade, de modo geral, poucas pessoas falavam inglês no nível avançado. Se nós pensamos num mundo globalizado, se a gente pensa que a universidade deve estar integrada a um contexto global, a outros tipos de organizações, é importante que ela rompa com essa barreira da língua. Isso é importante, uma proposta interessante. É preciso também pensar na possibilidade de estabelecer parcerias não só com universidades na Europa, Estados Unidos, mas universidades também na Ásia, na África. Nós temos sistemas em evolução e em construção. A inclusão de bolsas para atletas é um avanço proposto pelo governo. Em relação à premiação de alunos, eu incluiria o empreendedorismo como um critério de premiação também. Eles propõem lá que os alunos que possuem elevadas notas ocupem posição de destaque intelectual. Então há uma premiação. Eu incluiria o empreendedorismo discente também nisso, porque eu trabalharia empreendedorismo de uma forma transversal. Vi dois avanços lá, que é a facilitação de reconhecimento de diplomas estrangeiros em instituições de ensino público e privadas, com alto desempenho, reconhecidas pelo MEC, acho que isso é um avanço, e a facilitação de reconhecimento de créditos de disciplinas cursadas em plataformas tecnológicas, ofertadas por instituições de excelência no exterior. São dois avanços que eu penso que são importantes para conectar a universidade com boas universidades aí mundo afora. São ações interessantes. Veja bem, os demais itens do projeto, são vinculados à questão do fundo da autonomia financeira das instituições federais, o comitê gestor, são questões que eles vão debater, o setor público vai debater, MEC e a universidade pública não dizem respeito, já que nós temos o setor privado, uma organização já estabelecida de gestão de fundos, etc. Não temos lá um comitê gestor no Ministério da Educação, não há necessidade dessa vinculação com nenhum órgão de gestão do MEC. Já basta as secretarias, já basta aí o sistema de avaliação que
percorre as instituições de ensino com processos de credenciamento, de recredenciamento, de autorização de cursos de reconhecimento, renovação de reconhecimento estabelecidos em decretos, né? Veja bem, procurei contribuir da maneira como eu pude, pegando o que eu entendo que o Futurice, um projeto do governo para as instituições públicas, como ele poderia também ajudar as instituições privadas. Claro que isso não vai partir do MEC. Será que ela poderia contribuir com a nossa gestão? Essa é a pergunta que eu fiz. Ela é propositiva também para as instituições privadas, em alguma medida? Olha, de um modo geral, o que Futurice se estabelece aí, nós estamos falando há 10 anos para as instituições privadas. Nós temos mais liberdade aí na extensão. O mundo está cada vez mais fluido, menos compactado em processos com início, meio e fim, linha de montagem, como é a graduação. Que eu estou dizendo que nós temos que ter também uma extensão forte. E não é isso que nós observamos quando nós rodamos o Brasil. Não há uma conexão muito aproximada com a sociedade. Algumas iniciativas não é uma característica da universidade privada. Então, Futurice pode ser uma proposta interessante. Podemos tirar do Futurice uma série de ações, de propostas que podem contribuir para a nossa gestão. Então, é bom ficar de olho no Futurice, analisar cada ponto, reconstruir para a nossa realidade e pegar aquilo que está sendo bem proposto e evitar essas discussões aí que vão ficar, infelizmente, durante um bom tempo entre o MEC e as universidades públicas, viu? Vai ser uma novela esse negócio. Vamos aproveitar o que dá para aproveitar.